Fala, meus irmãos, beleza? Aqui quem fala é Heitor Castellamare e estamos aonde? No Divã do HC, tema do vídeo, hein? Vamos falar rapidamente sobre a parte boa da politicagem, é isso mesmo! Se gostaram do tema, já sabem, se inscrevam no canal, compartilhe, curta e comentem aí embaixo. Vamos lá! Nesse vídeo eu não vou explorar literalmente partido político, mas sim um pouco bem por cima da história política, tá bom? E antes de tudo a gente tem que entrar no âmbito que o Brasil já foi uma monarquia, teve rei, tá bom? Alguns dos Pedros, Dom Pedro I ou II, já tiveram reis aqui no Brasil, tá bom? E sendo bom ou sendo ruim, eles fizeram coisas boas aqui para o nosso país, tá bom? Criaram-se leis, criaram certas restrições, criaram certas coisas e talvez uma das mais grandiosas que muitos falam é o quê? A abolição da escravidão, tá bom? E para título de curiosidade, eu não sabia dessa parte, nunca nunca fui lá muito fã de história, mas enfim. Quando essa tal lei áurea, que foi a abolição dos escravos, acontecem, meio que acontece uma revolta dos qual é o nome do termo que se diz? Dos donos de escravos ficaram putaços na época, porque o escravo, ele vale o quê? Ele vale uma grana, ele vale um dinheiro, o cara comprou aquele escravo. E eu vou dar só um exemplo da moeda de hoje em dia, é só exemplo, não é que custava literalmente esse valor. Vamos supor que um escravo custasse 5 mil reais. Só um exemplo, tá? Vamos supor que eu sou um dono de escravos. Então eu tenho, sei lá, 500 escravos. Então colocar 5 mil vezes 500 é muita grana. Lembrando que na época, só um exemplo, não sei quanto é que custava de fato. E aí eles queriam ter uma das coisas, ou uma recompensa financeira, porque foi uma perda e danos, eles vão simplesmente deixar de ter o dinheiro. Porque eles investiram um valor que até então, teoricamente, seria vitalício. Consegue entender? Ao mesmo tempo, também tem que ter a parte da reparação para esses negros que foram a vida inteira escravizados. Consegue compreender? O vídeo não é sobre escravidão. Calma que eu só estou dando uma pincelada no século ou nos séculos passados. Legal? Beleza. Voltando. Então você percebe que a politicagem sempre existiu. Ah, verdade. E a título de curiosidade, depois dessa lei áurea, eles foram expulsos do Brasil, tá bom? A família, os reis e a rainha foram mandadas de volta para Portugal. Olha que loucura. Imagina hoje em dia o presidente atual ou qualquer presidente da história do Brasil fosse mandado embora do país. Ou o ministro do Supremo, que hoje em dia tem até mais poder do que o próprio presidente da República. Mas vamos lá, vamos voltar para a parte de política atual. Então, por que eu estou falando de politicagem? Esse tema veio por conta da minha professora na faculdade. Ela mencionou um caso, que é basicamente isso que eu dei uma pincelada bem vagabundinha, nunca vou me comparar com a capacidade que ela deu, uma puta de uma aula top, mas enfim. E aí ela fala um ponto que foi da onde eu tirei essa origem desse tema do vídeo. Porque assim, infelizmente hoje em dia a gente tem muita ideia, claro, não estou dizendo que são todos, que eu vou usar o mesmo termo, o termo que ela utilizou, que é o seguinte. Muitos têm briga em família, discussão com amigos por conta de política. Principalmente quando vai falar sobre partido político. Gente, ou o que mais hoje em dia se escuta é direita, esquerda e o centrão. Cara, e aí vira uma bobagem. Você perde a amizade, para de falar com primo, prima, tio, pai, mãe. Eu tenho um cara que eu conheço, que o cara é brigado com o irmão e com vários amigos dele por conta de política. E aí você começa a perceber que, cara, olha o nível que vai chegando. E aí você tem que entender que, indiferente do partido A, B, C, D ou E, tem que entender que, historicamente falando, tem partido que desaparece, que vamos supor, o partido A ele existe. Ficou, exemplo, 20 anos. Do nada ele parou de existir. Ou teve também partidos que se fundiram o partido A com o partido B e criou-se um outro partido, que virou o partido C.
Conseguem compreender? E aí você disputando uma bandeira, não, porque eu sou pró tal, eu sou pró Y. Gente, no final, a politicagem, aprenda um negócio que essa parte é bem importante. Abre aspas, vocês não são obrigados aqui a concordar com nada do que eu estou dizendo. Mas eu estou tentando ser muito, muito, muito sensato, ditando que eu não estou usando nenhum partido de exemplo, beleza? Ok, vamos prosseguir. Mas vocês têm que entender uma coisa que é muito importante. Todos os partidos, indiferente, vereador, ou os cargos políticos, vereador, senador, deputado, governador, presidente, esqueci algum? Esqueci? Ok. O mais importante é, todos eles têm que ter o quê? Uma harmonia entre eles. Senão não sai nenhuma lei, nenhum veto, ninguém concorda com nada. Ah, mas o fulano de tal, do partido tal, vou falar que não. Acontece muito, tá? Ego dentro da política, infelizmente, existe. Vamos supor, eu vou criar uma lei. Eu trabalho lá, sou um dos deputados, tá bom? Vou criar uma lei. E aí tem que passar por uma comissão. Vai ter voto falando que, vou aprovar. Não concordo. Vou vetar. E tem tudo isso, tá bom? Ok. Só que vamos supor que o outro fulaninho do meu lado, ele tá com inveja. Puta, essa ideia foi tão picas, mas tão picas que eu fiquei com uma puta de uma inveja. Vou votar que não. E vou falar que é ruim e vou dar N motivos. Consegue compreender? Esse é o grande mal da política que ninguém fala. Porque é muito fácil falar eu defendo o partido A ou o partido B. Ou, como eu falo hoje em dia, direita ou esquerda, ou o tal do centrão. O problema qual é? Eles vão ganhar o dinheiro no final do mês igualmente. Tá bom? No final do mês, a conta deles vai chegar igualzinho, sem contar os auxílios, tudo que eles têm. Moradia, terno, sei lá, alimentação, vale transporte, enfim, eu não sei quais são todas as mordomias que eles têm, mas vocês estão entendendo aonde eu quero chegar. E você aí discutindo com seu primo, com seu vizinho, com seu colega de trabalho, com a sua namorada, com seu namorado, com sua esposa, por conta de política. Aí eu volto e falo, qualquer político, indiferente qual é o cargo, em algum momento eles fizeram coisas boas. Alguns não, mas vamos pegar os que fizeram. Indiferente foi uma coisa boba, exemplo, a ciclovia. Eu acho que foi uma porcaria. Mas em tal país deu certo. Eu acho que na época acho que foi o Haddad, tá bom? Desse negócio da ciclovia. Não tenho certeza, mas tudo bem. E na época eu reclamei muito, falei, cara, mas o pior, pelo menos perto de casa, a ciclovia era muito merda. Era tipo assim, começava aqui e acabava aqui. Mas cara, daqui, na verdade daqui, ó, daqui a aqui. E tinha uma parede, a ciclovia acabava, não tinha um caminho de direita ou esquerda, era muito louco. Eu falei, mas que trabalho mal feito. Nesse ponto que eu achei ruim. Mas a ideia é muito boa, porque tem em outros países. O problema é que foi mal feito. E São Paulo é uma cidade muito grande. As pessoas esquecem que São Paulo, a cidade não dorme. E aí isso não foi colocado na pauta. Enfim, e foi muito dinheiro investido, então eu achei muito merda. Mas assim, com certeza teve outros projetos que eu desconheço que foram bons. Ou que foram muito ruins, e tá tudo bem. A ideia é, eles tentam fazer coisas boas, mas também fazem coisas ruins. E tem que contar toda a parte de ladroagem, de esquema que você sabe que tem, e gastos exagerados, ou qual é o nome da palavra? Quando você inflaciona um produto. Essa caneta aqui custa, sei lá, 100 mil reais. Coloca no papel 200, porque esses outros 100 que eu acrescentei, a gente vai dar um jeito de, colocar no nosso bolso. Então, esse é o grande problema da política. Quem tá, que são o cidadão, ele começa a não ter mais uma fé ou acreditar que a política vai dar certo. E aí, tá assistindo num corte hoje de manhã no YouTube, o cara fala justamente isso. Um dos carinhas do Porta dos Fundos, um carequinha, não sei o nome dele. E aí, ele foi faz tempo, num podcast que ele foi, e ele falou justamente isso. É melhor acreditar em alguém teoricamente capacitado, que são os políticos, do que simplesmente começar a ter uma conversa, um diálogo, um discurso de ódio e vamos pra cima deles e vão acabar com tudo. E que não vai dar certo, entendeu? Porque senão nós voltaremos à era da barbárie. Vamos resolver tudo no punho cerrado e vão sair quebrando tudo. E não é assim que funciona. E é claro, a gente sabe que a maioria das pessoas fazem a força.
100 pessoas contra uma, essa pessoa não tem chance nenhuma. Só que essa pessoa é uma pessoa muito influente. O cara tem exército, o cara tem a polícia, entendeu? Os caras têm, né, pra trocar. Então você não vai vir com um punho em mãos cerradas assim, vamos pra cima deles. Não vai dar certo, entendeu? Isso é muito importante. Mas só pra finalizar o vídeo, vocês têm que entender que não defenda nunca um partido A ou partido B. Tentem ver o que eles fizeram de bom. Vai ter, como eu falei, vai ter pessoas que vão, né, pleitear e vão conseguir esse cargo e não vão fazer absolutamente nada, infelizmente. E aí vem um ponto que esse cara do Porta dos Fundos ele falou que eu acho muito interessante. Começa a perceber que hoje em dia a educação no Brasil é uma merda. Olha que loucura. Se na educação é ruim, como é que eu vou fazer uma criança, um adolescente, perceber que a política é uma coisa muito importante? Deixa essa criança alienada. Entendeu? Isso é muito bacana desse corte que ele falou, que é justamente isso. Por que hoje em dia, eu mesmo estava na escola, estava trabalhando, eu fazia umas questões voltadas à política, e a criança, professor, eu não quero responder, eu não gosto de política. A menina da 7ª série. Aí você fala, mas que porra, velho. Mas por quê? É porque política é uma merda. Aí você fala, mas por quê? O que você acha? Eu não entendo nada, então pra mim não serve pra porra nenhuma. Claro, ela não usou tantos palavrões quanto eu utilizei nesse finalzinho do vídeo, mas consegue compreender? Isso que é uma menina de 13. Imagina quantas pessoas de 20, 30, 40 aqui, ó. Ou quantas vezes você escutou alguém falando, putz, que merda, hein? Esse mês tem que votar. Ai, que bosta, tem primeiro turno e segundo turno. E simplesmente a pessoa não vai. E quantas vezes você conheceu, votou em quem? Eu nem fui naquela merda, para, mó bosta, só justificar. E mesmo assim, 3 e pouco, não serve pra nada. Você consegue entender que no final, olha o que aconteceu com a política, mas por quê? E aí é um ponto fundamental. Tem que ter conscientização desde pequeno. O pai tem que tentar ensinar pro filho e pra filha, não sobre o partido X ou Y, mas sim a importância de entender, porque eles que estão lá em cima, eles têm muito mais alicerce, conhecimento para manipular do que você. E aí é um ponto também que hoje em dia tem internet. Naquela época, fala dos seus avós, dos seus pais, dependendo da idade do seu pai, era na televisão. E a gente sabe que na televisão é realmente uma coisa muito... Eles manipulam, né, as informações. Nem tudo pode aparecer na mídia. Nem tudo pode ser dito, senão é censurado. Você é calado. Isso é muito importante ser dito. Então, hoje em dia, com a internet, você pode ter talvez uma apuração maior do que tinha lá nos anos 80, 70. Consegue compreender? Mas é isso. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas espero que acabem gostando desse vídeo. Se gostaram, já sabem. Comentem aí embaixo. Fale a opinião de vocês, o que vocês acham sobre a política em si, não o partido, tá bom? E se tiver algo contra também, comentem aí embaixo, não tem problema nenhum. Respondo e vamos ter uma conversa civilizada. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço e até mais.